Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado nesta terça-feira, dia 25 de março de 2025, de muitas informações importantes. O absurdo caso de racismo contra um jogador do Internacional que aconteceu nesta terça-feira. O Inter se retirou de campo. Tem julgamento que tá para acontecer, a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Também a preocupação depois de mais uma grande atuação de Sérgio Rochet pela seleção uruguaia e uma situação envolvendo a procura do Inter na janela de transferências, tá? Eu vou te contar tudo isso nesse conteúdo, mas antes não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Daqui a pouco, aliás, no momento que você tá vendo esse vídeo, já começou o jogo Brasil e Argentina, Argentina e Brasil. Mas tu pode apostar lá na KTO enquanto a bola tá rolando, não tem nenhum problema. E tem outros jogos também para vocês brincarem e se divertirem lá na KTO. Eliminatórias sul-americanas tem outros jogos, na Europa também, outros esportes, NBA, tênis, enfim. Tem muita coisa para tu brincar e se divertir lá na KTO, kto.bet.br. Te registra pelo link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado desse conteúdo e tu já ganha uma barbada pra brincar lá na KTO. E também quero falar de Ativo. Ativa você na Ativa sempre o melhor, não só estimulante sexual, mas também para te dar vigor físico no teu dia a dia. É mais do que um estimulante sexual, para tu não falhar com teu parceiro ou tua parceira na hora H. Esse aqui é o Ativo Black and Red, mas tem o Ativo Fem para as mulheres também. Tem o Ativo Condro para quem tá sentindo aquelas dores chatas nas articulações do corpo. O Ativo Gladiador que te faz render mais ainda. Cara, não deixa pra depois, entra em contato com o time do Ativo, o link também tá na descrição pra tu falar com o pessoal, entrega e conversa completamente sigilosa com o time do Ativo, então garante o teu, tá certo? Gente, vamos lá, eu quero começar aqui falando do treino do Inter. O Inter trabalhou hoje mais uma vez com portões fechados no CT Parque Gigante. A atividade de amanhã vai ser aberta e vai ter a apresentação dos 3 reforços que chegaram por último na janela, o Diego Rosa, o zagueiro Juninho e o meia paraguaio Oscar Romero. Tá, eles vão ser apresentados amanhã, a gente vai poder acompanhar parte do treinamento lá no CT Parque Gigante. Mas eu quero falar porque aqui é importante a gente lembrar, hoje foi o último dia de data FIFA, tá? Alguns jogadores do Inter ainda estão em campo, o Ener Valencia tá em campo, o Borré e o Carboneiro são opções na seleção colombiana e o Rochet jogou há pouco. E aí vem uma notícia muito negativa. Tem uma positiva e uma muito negativa aí, tá? Primeiro, o Rochet foi titular mais uma vez da seleção uruguaia. Ele não tinha jogado esse ano, jogou contra a Argentina, fez uma baita atuação apesar da derrota do Uruguai em Montevidéu para a Argentina no último meio de semana. No último meio de semana. E hoje ele foi titular mais uma vez contra a Bolívia lá em El Alto, uma altitude de mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Eu já fiz jogo lá, de fato é horrível pra gente que tá trabalhando. Imagina pro jogador que tá em campo, tá? E o Rochet fez uma baita atuação, ele fez 7 defesas, 45 ações com a bola, tá? E não tomou nenhum gol, fez diversas defesas importantes, 2 cortes em cruzamentos também. Só que ele acabou sentindo um problema no joelho. Lembrando, ele estava se recuperando de uma tendinose no joelho durante todo esse início de temporada no Inter. Ele disse, depois do jogo para a televisão: acabei sentindo muitas dores no joelho esquerdo. Eu torci o joelho na primeira jogada do primeiro tempo e fiquei com dor a partida inteira. Então o Rochet, mais uma vez, se torna uma dúvida e um possível desfalque para a estreia do Inter no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no sábado, e cresce a possibilidade do Antony ser o titular nessa partida. E aí a gente vai ver também em relação à estreia do Inter na Libertadores, né? Porque o Inter joga sábado contra o Flamengo no Rio e na quinta que vem, daqui 1 semana e 2 dias, contra o Bahia lá em Salvador, na estreia do Inter na fase de grupos da Libertadores da América desta temporada. O Rochet tá dando mais um sustinho. Vamos ver também o que vai ser dos exames quando ele retornar ao Inter. Lembrando que todos os jogadores devem voltar amanhã, quarta-feira. Rochet, Borré, Carboneiro e o Ener Valencia. Agora eu quero falar aqui, tá, gente, de um caso, cara, que entristece, incomoda, irrita, tem muitas definições pro que aconteceu hoje lá na Itália, numa partida de um torneio que é bem conhecido entre jogadores de base, que é o Viareggio Sub-18. É basicamente uma Copa São Paulo de futebol júnior lá que acontece na Itália, tá? E um jogador do Internacional acabou sendo vítima de um ato racista por parte de um jogador do Torino da Itália. Era uma partida que estava 0-0 entre Inter e Torino, e o Cauã Barbosa,
lateral da equipe sub-18 do Internacional, ele ouve algo do Filippo Conzato, que inclusive é filho de mãe brasileira, e é isso que deixa a história mais bizarra ainda. Ele é um brasileiro naturalizado italiano. Ele ouve algo do Filippo Conzato e ele vai em direção ao Bandeirinha. Avisa o Bandeirinha o que aconteceu. E logo depois ele reage, vai pra cima desse jogador do Torino e o agride. O jogo é paralisado, o árbitro expulsa o Cauã Barbosa, lateral do Internacional. Só que todo mundo ali já tinha entendido, porque ele já tinha falado com o Cauã Barbosa, lateral do Inter, com o Bandeirinha, já tinha falado com os atletas do próprio Inter e com o técnico do Sub-18 do Inter, que é o João Miguel, que foi até técnico do Sub-20 já do Inter. Ele fala, olha, eu fui vítima de racismo, ele me chamou de macaco, ele apontou pro braço falando da minha cor de pele. E isso revoltou muito o time do Inter, e aí foi a grande atitude. O João Miguel fez os jogadores se retirarem de campo. O Inter se retirou de campo e disse que não jogaria. Minutos depois, alegam que o Inter teria voltado ao gramado para ver a situação e o Torino já teria se retirado também. Ou seja, como a desistência veio por parte do Inter, e aí eu coloco aqui, o resultado é o que menos interessa nesse momento, mas o Inter se retirou de campo, foi dada uma vitória para o Torino por WO de 3-0, que é algo previsto ali na regra, mas tá sendo julgado esse caso primeiro, o jogador do Torino vai ser julgado, e aí também pode ser que tenha uma alteração aí em relação ao resultado, se vai ter que jogar de novo a partida, mas a organização do campeonato, tá, em nota informou que a partida foi dada como encerrada, tá, e aí o resultado por enquanto é, como eu disse, de 3-0 ao Torino. Um dirigente do Inter que estava lá na Itália falou, a igualdade é um valor inegociável ao nosso clube, e não aceitamos qualquer ato que atente contra ela. E o Inter emitiu uma nota, inclusive nas suas redes sociais, colocando: o Esporte Clube Internacional repudia veementemente o ato de racismo sofrido pelo atleta Cauã Barbosa na partida contra o Torino da Itália, válida pelas oitavas de final da Viareggio Cup Sub-18, realizada na região de Toscana, na Itália. Aos 45 minutos do primeiro tempo, um jogador adversário proferiu as palavras mono e macaco contra o nosso atleta, além de fazer um gesto em referência à cor da sua pele, configurando uma inaceitável injúria racial. Diante da situação, Cauã Barbosa acabou revidando e foi expulso. De imediato, relatou o ocorrido à comissão técnica, que informou a arbitragem. Em ato de protesto, diante da inércia do árbitro e do delegado da partida, a equipe decidiu retirar os jogadores de campo, o que resultou na paralisação do jogo e na posterior eliminação do Inter do torneio. De ordem prática, tal decisão esportiva demonstra uma relativização do ato de injúria cometido. O Esporte Clube Internacional reforça seu compromisso inegociável na luta contra o racismo e qualquer forma de discriminação. O clube prestará todo o apoio necessário ao atleta Cauã Barbosa e tomará as medidas cabíveis para que o caso seja devidamente apreciado e tratado pelas autoridades italianas. É um caso lamentável e que bom que o Inter está se manifestando. Que grande atitude do João Miguel, técnico do Sub-18, de tirar o time de campo. A gente tem que desejar toda a força pro Cauã Barbosa, para todos que se sentiram atingidos por isso, e que, de fato, esse racista pague pelo que ele acabou fazendo, tá certo? Bom, avançando pra gente fechar aqui, a informação das últimas horas, que veio até com o pessoal de GZH, Bruno Flores, excelente repórter lá em GZH, é de que talvez o Inter não contrate um lateral direito nessa janela nacional, que fecha no dia 11 de abril, aquela janela interna para atletas brasileiros que jogaram os estaduais, porque a janela oficial, que tem para o exterior também e aqui regional e nacional, ela fechou no dia 28 de fevereiro. Agora é uma mini janela que abriu lá em março, na primeira semana de março, e vai até 11 de abril para atletas que jogaram os estaduais. O Inter está vendo muita dificuldade na contratação de jogadores para essa função de lateral direito, tá enxergando um crescimento do Brian Aguirre e pode ser que o Inter fique com o Aguirre de titular nesse momento e o Natan, que tem contrato com o Inter de empréstimo até meio do ano, ele pertence ao Santos, quem sabe até fique. Isso não tá decidido a situação do Natan, mas tá assim, muito difícil do Inter encontrar esse lateral direito que venha a nível de titularidade para pelo menos brigar com o Brian Aguirre, então sim, tem chance do Inter não contratar esse cara. O William travou totalmente, não é tendência que venha pro Inter, e outros nomes estão sendo avaliados, mas o Inter não entrou em nenhum consenso e nenhuma unanimidade no nome desse lateral direito. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, que eu volto pra gente falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.